Câmara dos Deputados debate proposta que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Polêmica! Só se fala nisso nas redes sociais o dia inteiro. Como tem especialista nas redes sociais opinando sobre isso, fico impressionado. E ainda não é nenhuma PEC, né? Vamos trazer como é que funciona a Câmara dos Deputados. Uma deputada, a Érica Hilton, tem uma proposta que basicamente ela quer acabar com a possibilidade de 6 dias de trabalho para 1 de folga, quer proibir isso, e também alterar algumas escalas de trabalho que possam ter 3 dias de folga de acordo com combinados entre empregados e empregadores. É basicamente essa a proposta. Só que para que essa proposta vire uma PEC e aí seja votada na Câmara dos Deputados, ela precisa de uma assinatura mínima de deputados, que é um total de 171 dos 513 deputados. Ela ainda não tem essas assinaturas. Só que mesmo antes de ser um debate oficial, ouviram falar dessa proposta e já virou um burburinho nas redes sociais. Porque, não pode, o que vai ser do comércio, o que vai ser dos empregadores, não vai ter mais gente para trabalhar nas empresas, não, as pessoas só querem folgar, não querem trabalhar. Então, é basicamente isso que está acontecendo nas redes sociais. Não existe nenhum contra ou a favor ainda. Só existe a proposta e a possibilidade dela um dia ser debatida. Só em rede, essa escala 6x1, hein? Que, Porã? Pra acabar com essa escala 6x1, né? O movimento aí de... Sim, o movimento é pra acabar, exato. É pra acabar, né? Porque as pessoas têm um dia apenas de folga na semana. Tem setores que são severamente impactados por isso, né? E aí, mas tem também uma outra discussão sobre o bem-estar das pessoas, numa época em que se fala muito de saúde mental e tal. Então é uma boa discussão, É uma boa discussão. Pra onde isso vai, não se sabe. Mas já tem gente também dizendo, querem aumentar o final de semana de 2 dias para 3. Não é isso que diz. A proposta, ela quer alterar que ao invés de 2 dias de folga, tu tenha 3. Mas isso não quer dizer que seja para todo mundo, não quer dizer que seja em todas as empresas. Sim, é para setores específicos. E não quer dizer que sejam todos ao mesmo tempo. Exato. Vou dar um exemplo básico. No Pretinho Básico, a gente pode ter 3 dias de folga alternados. Todos nós teremos 3 dias de folga, mas a gente tá aqui. Quem não tá aqui hoje? Hoje o Neto, o Adams e o Lelê não estão aqui. Eles poderiam estar de folga. Seria um dia extra da folga deles e continuaria. É isso que diz a proposta. Que, guardadas as devidas proporções, de acordo com cada setor, as pessoas poderiam... Tu reveza as folgas da turma. Negociar uma folga extra. Isso aí. Flexibilidade, né? É isso. Mas eu acho que o impacto maior e a discussão maior é do 6x1. É do 6x1 e que impacta a vida das pessoas que têm uma carga horária muito extensa e que comprometem esse sexto dia inteiro também, né? Em deslocamento, numa série de coisas. E aí se discute muito realmente essa questão da qualidade de vida, das pessoas terem menos tempo para a família, que é a discussão do lado do trabalhador, que na minha opinião é extremamente justa. E aí tem a discussão do lado do empregador, que é o cara que depende dessas pessoas para tocar o seu negócio e alega que vai ter ali uma queda financeira, econômica muito grande com esse... Exato, então como o Porã falou. Para suprir a falta daquele funcionário. Exato, então é uma discussão longa, mas eu acho que a gente já tem... alguns países como exemplo, e dá para dar uma olhada nisso. E eu penso que cada vez mais a gente tem que preservar a saúde física e mental das pessoas, porque a longo prazo isso pode ser determinante para a evolução da humanidade. Eu concordo, mas também tem a questão da sobrevivência, né? Porque se tu não quiser trabalhar na escala 6x1, alguém vai querer. E a discussão ela se aprofunda justamente nesse ponto. É importante que tenha uma lei que proteja, né? Porque se a gente está falando em proteger as pessoas, em dar a elas mais qualidade de vida, isso tem que ser uma lei. Porque aí não faz sentido eu perder o meu trabalho porque o outro está disposto a trabalhar, porque aí eu posso ser uma mãe solo de 3 filhos em casa, morando na favela, que me desloco 3 horas por dia para ir ao meu trabalho, contra uma pessoa que está começando no mercado de trabalho e não tem os mesmos compromissos. Aí já é uma injustiça. E a ironia desse social, negócio é onde está essa discussão, né? Numa casa onde as pessoas trabalham 3 dias por semana e ganham milhares e milhares de reais. Bem igualzinho. Não gastam e com auxílio nada. paletó, auxílio moradia, auxílio motorista, auxílio não sei o que. Infelizmente não é só essa decisão, licença prêmio. Não é só essa, são todas as decisões que impactam a nossa vida. Sim, claro, todas as decisões. E é por decisões. isso que até um tempo atrás a gente falava da importância do voto, né?
Porque é o nosso voto que coloca essas pessoas lá. E muitas vezes a gente não tá olhando para isso com atenção e deixando que essas mesmas pessoas decidam um futuro tão importante. E aí, por outro lado, tem uma pessoa que foi eleita por uma parte da população, que tá representando essa camada da população, que trabalha, que é trabalhadora, tentando evoluir nos direitos dos trabalhadores e tentando discutir a escala 6x1. Isso é democracia, né? Cada um tenta puxar pro seu lado e descobrir um outro caminho. Num mundo que está em constante transformação, com o mercado de trabalho em constante transformação, a gente não pode viver com leis que são do século passado, Exatamente. Cara. Sabe? As coisas têm que ser discutidas. Só que as coisas têm que ser discutidas de uma maneira séria e tentando criar um novo caminho. E não cada um puxando para um lado e politizando tudo ao extremo, como é a questão. Como vem polarizando, sendo. eu quis dizer, polarizando tudo ao extremo, como vem sendo nos últimos anos. Porque quando se polariza ao extremo, não se chega a um denominador comum. E é isso que tem acontecido. Todo mundo perde. Direto, né? Mas aí é o Brasil, né, Porato? Que tem que mudar a cultura do brasileiro, da questão de discutir, não em prol da minha ideologia, em prol do bem melhor para todos. Exatamente. Só que pra que esse para todos? Ponto sem volta já. Não, eu acho que sempre na história do Brasil não chegou a ter o ponto, sempre foi sem volta. Acho que na história do Brasil, desde os primórdios, eu acho que qual o período tu acha que a galera concordou com... Eu discordo de ti. Muitos dos direitos que hoje os trabalhadores têm de trabalhar 8 horas por dia, por exemplo. Antigamente trabalhava 16, cara. Né? As pessoas que vieram antes de nós conquistaram direitos importantes para os trabalhadores. Você que hoje é trabalhador, que tem um salário mínimo, tem férias, tem algum reconhecimento. Alguém lutou por isso. Alguém lutou por você no passado. O próprio direito ao voto que a gente estava falando aqui agora. E inclusive a sociedade se organizou, a sociedade se organizou, inclusive os donos dos meios de produção e os trabalhadores chegaram a acordos para que isso acontecesse. O que a gente precisa é encontrar um novo momento para chegarmos a novos acordos. Exatamente, entendeu? E a porque coisa o mundo evolui. mudou e precisa disso. Exatamente. E a gente não pode ficar de braço cruzado, porque quem veio antes da gente e conquistou o pouco que nós temos hoje, não estava de braço cruzado. Eu acho que a gente está muito passivo a todas as coisas. Então, quando tem uma deputada que vai lá e levanta uma questão que causa todo esse alvoroço, está muito claro que esta é uma questão que pega muita gente, que precisa ser discutida e mudada, para que as pessoas trabalhem e tenham mais qualidade de vida. Mas a gente tem que entender o impacto econômico disso e de que forma a gente consegue reverter a situação para que todo mundo fique bem. Agora, a vida é essa. Alguns cedem para que outros vivam um pouco melhor. E a gente está nesse momento de ter que olhar um pouco mais para as pessoas e entender as necessidades delas. Senão a gente não avança. Mas aí o grande não quer ceder. O cara não quer ceder. Mas aí se vira lei, né, Léo? Se vira lei, vai ter que dar um jeito, né? E infelizmente a gente resolve as coisas dessa forma. As pessoas não são unânimes nos seus pensamentos, né? A gente tem que ir pela maioria. A gente tem lá um congresso para votar e que vai representar o povo. Eu já tô bem animada que a discussão exista. Não, eu também. Agora acho que ela vamos torcer para que ela evolua. Eu acho que, e concordo com vocês, tem muita coisa do passado que ela ainda segue, que tu fala assim, cara, como é que isso aqui não mudou? Tem coisas dos anos 40, dos 50 que ainda estão acontecendo em 2024 e não acompanhou a evolução, não acompanhou a modernidade, né, no quesito dos meios de trabalho, enfim. Vamos aguardar.